Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nós, em nome de Jesus. Muitas vezes, amados, nós estamos tristes, né? O coração vazio, pensamento devagar, sonhando até acordados. Olhando em nossa volta, nós verificamos que estamos sós, nos esvaziando de Deus. E ficamos a imaginar coisas, a conjecturar com nossos problemas, nossas aflições, depressões, desesperos, incertezas, tristeza. Por que será? Jesus viu o perigo que Pedro corria, estava com a fé desfalecendo, e o advertiu. Fala, Simão, Simão, eis que Satanás os reclamou para vos peneirar, tirandar comigo. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, por te converteres, fortalece o teu Deus. Em nossa região, amado, todos sabemos o que é peneirar. Não, Wellington, peneirar, todos sabemos. É peneirar café, todos sabemos. Peneirar, para mim, o que é? E para vocês, o que é? Satanás quer acabar com a sua segurança, a confiança em Cristo, quer acabar com a sua fé. Satanás age também em homens santos. Para Pedro, foi a covardia, foi a mentira. No pátio da casa do sumo sacerdote, uma criada falou, esse aqui estava com ele. Pedro falou, mulher, não conheço, nunca vi mais gordo. Outro criado viu e falou, esse é um dos tais. Pedro falou, não sou não. Uma hora depois, outro criado dizendo, ele estava com ele, era um galileu. Pedro insistia, não estou entendendo nada que você está falando. Praguejou e jurou, falou, eu não conheço esse cara, nunca vi. O Senhor sabe das nossas fraquezas. Meu irmão, você está vigilante ou está dormindo? Quantos cristãos, embora sejam verdadeiramente salvos, se deixam dominar pelo pecado? Apesar de não viverem permanentemente em pecado, mas há certos determinados pecados que sempre os seguem perto e que repetidas vezes os cometem. Vocês já sentiram isso? Várias promessas entregas a Deus, várias derrotas seguidas, já passaram ou estão passando por isso? Paulo era uma pessoa igual a nós. Será que também foi peneirado? Romanos registra. Paulo disse assim, em mim não habita bem, isto é, na minha carne não habita bem algum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. O apóstolo fala da lei da sua mente e logo uma outra lei em seus membros, que se rebela contra a lei de sua mente. O convertido, amados, é um novo homem em Cristo Jesus, mas a velha natureza permanece no seu interior. A velha natureza é terrena e tem que ser crucificada com Cristo. O pecado está em você alojado em alguns lugares secretos, aguardando oportunidade. Lutas o esperam. A razão da disputa é entre a nova natureza que assume o nosso coração para governá-lo, mas a mente carnal não está disposta a abrir mão do seu poder. A carne vai esperar um momento que você esteja em um estado mental muito displicente e se sinta seguro e o ludibriará com as suas fascinações mentirosas, falsas. Então você poderá estar passando por um grave problema a ponto de se entregar. Então o diabo vem sobre você como um ladrão que ruge, esperando destruir sua vida. Nunca irei mirar, você diz. Não vou mirar, não fico bravo, não. Mas quando provocado por alguém,
uma fechadinha no trânsito, sua ira incendiou imediatamente. Ah, não vou ser impaciente, não. Vou ter muita calma. Mas logo depois, estava murmurando como de costume. Amados, o que nos conforta é que, havendo um conflito espiritual, a graça de Deus está presente. Somos pecadores, lutamos contra o pecado. O Espírito diz que ele fica entristecido com o pecado. Efésios 4 diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. O intenso remorso provocado pelo pecado provocou em Paulo que provoca em nós o clamor, o grito. Que miserável homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Em meio dessa guerra espiritual entre carne e o espírito, nossa saída é firmar nosso olhar em Cristo, e aí seremos vitoriosos. Amém? O apóstolo pergunta: quem me livrará do corpo desta morte? E a sua resposta é: graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Não fiquem assustados, nem se surpreendam quando o conflito espiritual aparecer. Tenham confiança e a vitória virá. Tão certo como o Senhor nos chamou a essa guerra celestial, Ele nos sustentará durante ela. Paulo suspira, aliviado, dizendo: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Paulo sofria muito com suas lutas internas e por isso estava sempre levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Ele registra em 2 Coríntios 10:5: toda altivez se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O que é levar cativo? Levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo significa controlar nossos pensamentos, o que inclui evitar pensamentos inapropriados e focalizar em coisas boas e edificantes. Um princípio que aprendemos nesse versículo 5 é que, ao controlarmos nossos pensamentos em obediência a Cristo, teremos mais sucesso na guerra contra Satanás. Paulo foi advertido de novo. Está registrado em 2 Coríntios. Ele foi advertido que sofreria um avanço de Satanás, seria peneirado, e Jesus o protegeu, permitindo que fosse colocado um espinho em sua carne, a fim de saber, o mensageiro de Satanás para o esbofetear. Ele diz: o mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. A fim de que eu não me exalte. Embora Paulo tenha identificado esse espinho como mensageiro de Satanás, ele evidentemente percebeu que Deus o permitiu para impedi-lo de se exaltar com um bom propósito e ajudá-lo a desenvolver humildade. Os espinhos na carne, amados, vêm de muitas formas. Alguns são físicos, outros são sociais, e há também os psicológicos. O apóstolo Paulo usou o conceito de espinho na carne para simbolizar as provações, as fraquezas que enfrentamos. Você está triste? Amargurado? Reconcilie-se com Deus. Irmãos fortes no passado tiveram o mesmo problema. Moisés teve seu momento de peneira. Ele foi desobediente. Deus mandou que ele falasse com a rocha e ele feriu, bateu 2 vezes na rocha. Davi foi a lascívia, o adultério e o homicídio. Ele possuía a mulher do seu comandante Urias e o matou. Amado, volte. Ainda há chance. Jesus disse que não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Ele disse ainda: abandonaste o primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrependa e volta à prática das primeiras obras. Amados,
Reflita, então, sobre as suas próprias provações e fraquezas. Alguns perderam um ente querido para a morte. Outros cuidam de outro por doença grave. Outros foram atingidos pelo divórcio. Outros anseiam por um casamento eterno. Outros não resistiram ao apelo de substâncias nocivas ou prática irresistível, como o consumo de álcool, fumo, tabaco, drogas. Outros ainda têm deficiências físicas e mentais debilitantes. Alguns se debatem contra a atração do mesmo sexo. Outros têm terríveis sentimentos de depressão ou de incapacidade. Meu irmão, o que passa no seu coração? O que está a peneirar? Qual é o seu espinho na carne? Satanás, amado, é o pai da mentira. Disse Jesus: vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele é homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala que ele é próprio, que é mentiroso, o pai da mentira. Nosso pior inimigo é o nosso próprio coração. Mas é onde que temos o nosso maior perigo. Aí é o problema. Jesus disse ainda: pois é do interior do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, as prostituições, os furtos, os adultérios, os homicídios. E ele disse ainda: bem-aventurados, limpos de coração, porque eles verão a Deus. Porque onde estiver teu coração, o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Isso mais. O que sai da boca procede do coração. É isso que contamina. Mateus complementa o que está escrito em Marcos 7:21. Porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. O Espírito Santo, então, nos instrui. Não sobreveio tentação que não fosse humana. Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além de vossas forças. Amém. Meu irmão, o que passa no teu coração? O que está a peneirar? Alguns espinhos nos fazem peneirar. Eles estão bem escritos ali em Gálatas 5:19. São as obras da carne, elas são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, facções, dissensões, divisões, invejas, bebedices, as orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como antes já vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino. Meu irmão, você quer dominar o seu lar? Tem ciúmes? Quer transformar sua vida no inferno aqui na terra? Isso faz você imaginar coisas que não existem, para viver em tormento. Para viver bem, para vivermos bem, precisamos pouca coisa, pouca imaginação. Mas para vivermos mal, precisamos ter bastante imaginação. Paulo torna a advertir. Eu sei que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos vorazes, cruéis, que não pouparão o rebanho, e que dentro de vós mesmos se levantarão homens falando de coisas pervertidas, perversas, para atrair os discípulos após si. O que o Senhor Jesus fez por nós? Ele revela em Gálatas, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade do nosso Deus. Jesus sabia que nós, os discípulos, seríamos displicentes. Ele registra, Mateus registra o que Jesus falou, voltando para os discípulos
achou-os dormindo e disse a Pedro: nem uma hora você pudesse vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto. Mas a nossa carne, é? Atentemos, então, pelo que está escrito em Hebreus, capítulo 6, capítulo 4, verso 16. Então, vamos nos chegar confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno, no momento que estamos sendo peneirados, sacodeados, tentados. Cheguemos-nos, pois, do trono da graça. Fiquemos firmes em oração, na leitura da Bíblia, na fidelidade da comunhão, nos domingos, no amor aos irmãos. Alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, comemorar com os que estão felizes, que regozijam. Devemos aperfeiçoar no perdão entre nós, na extração de toda a raiz de amargura. O autor e consumador da fé está aqui. Cristo Senhor está presente aqui na igreja. Amém? Que é o Senhor Deus. Desfrutemos-nos então da sua presença maravilhosa em nossa vida. Vivamos bem, entregando nossas mentes, nossas atitudes, nossas famílias, nosso trabalho ao Senhor. Ele não falha jamais. A porta está aberta. Jesus mandou registrar em Apocalipse: entre na Nova Jerusalém, onde habitarão juntamente com Deus, onde serão povos de Deus. Deus mesmo enxugará de vez toda lágrima, não haverá morte, luto, nem pranto, nem dor. E disse ainda: não se turbe o vosso coração, não fiquem tristes, muito preocupados. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Tome posse da vida eterna, assuma a casa do Pai preparada para você, para mim, para todos os fiéis. Cristo oferece um lar celestial, onde não faltarão casas, não vai haver sorteio, tem casas para todo mundo. Alegre-se, pois, porque o seu nome está rolado no céu. Amém? Deus é nosso refúgio, nossa fortaleza, socorro bem presente na nossa tribulação. Disse o Senhor: nunca, jamais vou te abandonar. Você está deprimido? Abra o seu coração. Deus está com você agora. Este é o momento para desfrutar da graça de Deus. Amém? Tem intrepidez para implorar o perdão ao Senhor. Ele disse que perdoaria 70 vezes 7. O próprio Senhor Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra. E quem bate, abrir-se-lhe-á. Se você está afastado, volte. Esqueça a inveja, a intriga, esqueça as críticas. Critique menos, ame mais. Se você está maravilhado com os rudimentos do mundo, volte ao banquete celestial. Se você ainda não se entregou a Cristo, envelhece para herdar a vida eterna, a mansão celestial. A hora, amados, de reconciliar com o Senhor é agora. Não deixe para depois. Não espere ser peneirado. Em nome de Jesus.